Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito das falas problemáticas do Lula lá no exterior e o que que isso pode acarretar aqui para o Brasil também. Mas antes de ir para o assunto principal do vídeo, eu queria te pedir para, caso não seja inscrito aqui, se inscreva no canal, curta, compartilhe, ajude a promover essa ideia, essas informações que a gente tenta levar, abrir os olhos do maior número possível de pessoas, falando sobre os fatos, a política e o Brasil, como tem sido desenvolvido de uma forma assim geral. Bom, vamos lá. Falas de Lula sobre guerra na Ucrânia são problemáticas, diz Casa Branca. Bom, para início de conversa, eu sempre comentei a respeito dessa guerra, falando que tem muita gente que está enxergando por uma ótica um pouco distorcida, achando que o Putin é um conservador, um nacionalista, que ele está defendendo alguma coisa lá, quando na verdade ele simplesmente invadiu uma pátria pacífica, simplesmente por ganância, por busca de poder. Pura e simplesmente. E essa questão do pessoal achar que, não, porque a Rússia é conservadora, é um Estado muito controlador, essa que é a verdade. Eles são nacionalistas, sim, mas eles têm aqueles mesmos desejos de 50, 100 anos atrás, que era sempre ver essa Rússia grande, e eles são muito imperialistas. Então não adianta a gente ficar nessa de achar que os valores deles são importantes, o que a gente precisa fazer é condenar essa guerra e ponto. Não tem como passar pano para isso, falar que de alguma forma seja justificado. Eles invadiram uma nação, estão atacando um povo que não tinha feito qualquer agressão contra eles. Então isso é importante a gente entender, porque tem muita gente que acaba passando pano e tentando colocar como se seria um aliado importante. A verdade é que não é. A gente vê pelos últimos cenários que a Rússia, por estar sofrendo sanções do Ocidente, o único aliado que ela possui é o quê? A China, que é uma outra ditadura, que é um outro sistema completamente autoritário que conversa muito com essa questão com o funcionamento da Rússia. E aí, o Brasil se aliando com esse tipo de ditadura, além da Nicarágua, de Cuba, Venezuela. Então, Lula só está levando o Brasil para se aproximar dos piores lugares do planeta, as piores ditaduras, os sistemas mais autoritários. Então, a partir desse momento, a gente começa a entender o que está acontecendo. Então, só por isso a gente já vê essas falas, pelo menos o Bolsonaro, ele não tomou partido, ele ficou neutro ali. Eu acredito que ele deveria ter se posicionado a favor da Ucrânia, mas ele pelo menos não se queimou, ele não ficou atacando, falando que a culpa dessa guerra é dos Estados Unidos. Teve uma frase do Lula que foi assim absurda, por completo. Os Estados Unidos estão fornecendo algumas armas para a Ucrânia, para eles se defenderem de um agressor, e Lula fala que o Ocidente tem que parar de ficar mandando armas, os Estados Unidos tem que parar de ficar apoiando a guerra, a Europa tem que parar de ficar instigando isso. Olha o tanto que esse cara é pré-histórico, o quanto que Lula ele é arcaico e ainda está defendendo esse tipo de sistema autoritário. Então é o momento de quem se ainda imaginava que podia apoiar de alguma forma a Rússia. Então agora, você vendo que o Lula se apoia, ele sempre se aproxima do que há de pior no planeta, você já consegue entender que ele estando do lado da Rússia já não tem mais o que falar. A Rússia com certeza é o lado errado, eles estão atacando uma nação pacífica, eles estão invadindo uma nação. Então outra coisa que eu também queria trazer aqui, então depois de criticar os Estados Unidos, Lula recebe o chanceler russo. Mais um aceno dessa questão que o Lula está se aproximando muito desse lado autoritário. Isso só vai prejudicar o país. Então, se os Estados Unidos começa a gerar alguma sanção ao Brasil também por estar se aproximando do Irã, quando ele permitiu o atraque daquele navio de guerra iraniano, está se aproximando da China, está se aproximando da Rússia. Então, o próprio Brasil já está começando a ser colocado em perigo porque ele pode começar a sofrer algumas sanções dos Estados Unidos. Tem muita gente que fala que não, a Rússia ainda é muito forte, que o rublo se manteve de forma artificial. É o governo colocando aqueles números lá e ponto, de tão autoritário que é esse regime. Agora o que a gente mais vê são pessoas, os próprios russos estão saindo do país por medo de ser recrutado para o exército ou a própria economia que simplesmente está ruindo, porque manter um exército avançado em outra nação é muito custoso. O gasto, ele é muito alto e a economia, ela já está ruim lá na Rússia. Então, dessa situação da guerra, eles vão retroceder pelo menos uns 50 anos. Então, quando a gente começa a ver essa situação aqui, teve um outro vídeo que eu também havia comentado a respeito dessa visita desse chanceler levando uma bagagem diplomática muito suspeita, a gente começa a entender por que o Lula ele já está percebendo que ele está enfraquecido aqui no Brasil e ele já está começando a tentar buscar essas boias de salvação. Ele está buscando se aliar com esses governos autoritários aí, caso seja necessário pedir ajuda para eles, porque ele sabe se for necessário ele tentar um golpe aqui no Brasil, ele vai precisar de apoio externo também. E por isso que eu imagino que ele deve estar se aliando a essas ditaduras aí, esses governos autoritários, justamente por conta disso. E agora, o que
um ponto aqui importante, que eu também achei que é interessante a gente trazer aqui, que é a aprovação do governo Lula cai de 40% para 36%, mostrando numa pesquisa. É claro, a gente tem que dar aquela margem, a gente tem que entender aquela margem também que as pesquisas acabam colocando, que a gente sabe que elas normalmente não condizem muito bem com a realidade. A gente viu no ano passado isso acontecendo. Mas isso aqui já demonstra que logo no começo do governo, que é o momento onde o presidente ele tem o maior apoio, é o auge do apoio dele quando ele consegue ter mais favorável para conseguir passar medidas mais impopulares. É o começo do governo, ainda vai levar tempo ele poder construir a imagem dele com o público. O Lula, ele não conseguiu fazer absolutamente nada. Só o que ele vem fazendo é aumentando taxa, aumentando impostos, a economia afundando e ele ainda abrindo as torneiras para as verbas para Lei Rouanet, para os artistas, para a Rede Globo. Então teve o estouro das contas aí do investimento do governo aí nas mídias, Rede Globo recebendo aí a parcela dela por ter apoiado esse governo. Então tudo isso que a gente vê é só gastando mais e taxando o povo. Desse jeito não tem a economia que aguente. A gente já sabia que esse ano seria um ano difícil, porque está acontecendo uma recessão a nível global. Mas com o Lula no poder é ainda pior. Se fosse o Bolsonaro, ele conseguindo ainda enxugar o Estado, reduzir impostos, a economia ainda poderia ter algum crescimento. Por mais que o cenário externo seria difícil, o que a gente está vendo se configurar, mas ainda assim seria um governo responsável. O que a gente está vendo agora é totalmente o oposto. E as pessoas estão começando a perceber isso. Quando a economia está começando a ir mal, as pessoas começam a perceber. Aí acabou aquela imagem. Antes, era a mídia a responsável por estar colocando o Lula naquele pedestal. Falando que ele é muito bom, que no primeiro governo, há 15 anos atrás, então tem muita gente que nem sabia o que era economia, não pensava, não olhava sobre esses aspectos. E mesmo as pessoas que até votaram no Lula lá atrás, ainda teve aquela questão, toda aquela imagem, aquela pompa, teve o boom das commodities. Hoje não, hoje a gente está enfrentando um cenário completamente diferente. Um cenário de recessão e um cara que não entende nada de Brasil, não entende nada de governo. Um cara pré-histórico, que está preso no século passado, não sabe governar, não sabe nem a questão de política, o cara não sabe ser político nem no exterior. Só está atrapalhando o país de todas as formas possíveis. Só abre a boca para falar besteira. É impressionante. Mas esse é o ponto que a gente precisa entender qual é a nossa responsabilidade. A gente precisa realmente estar ajudando as pessoas a entenderem sobre isso. Tem muita gente que ainda está iludida. Tem gente que não adianta. Tem gente que o Lula pode chegar na cara dele e falar que eu tô te roubando, seu idiota, que ele ainda vai continuar amando esse cara. Mas tem muita gente que votou ou apoia iludido, que acreditando na mídia. E é aquela história, martelando noite e dia. Fala, eu não gosto do Lula e tal, mas Bolsonaro é pior. Mas de onde que vem essa concepção totalmente distorcida? Justamente da mídia. Falta de informação. As pessoas não buscam, não procuram saber. E aí entra a nossa responsabilidade. A gente começar a desenvolver esses conteúdos e também compartilhar. Por isso que eu sempre comento para a gente poder compartilhar esses vídeos com o maior número de pessoas, para a gente poder entender e abrir os olhos de quem ainda está iludido com esse cara aí, achando que pode sair algo de bom ainda. Certinho? Bom, de forma geral é isso. Esse governo realmente não tem sossego. A cada momento é uma notícia diferente, é uma tragédia que a gente precisa comentar, mas um apanhado geral do que vem acontecido. E agora a gente tem a expectativa daquela CPMI, que é algo que pode atrapalhar muito, que pode machucar muito o governo. E aí aquela história. Será que o impeachment vem ainda esse ano? Aí, queria saber o que você acha também. Se quiser deixar aqui nos comentários para a gente poder discutir a esse respeito e ver quais são as possibilidades. Certinho? Bom, por esse vídeo é isso. Forte abraço e até a próxima.